se o seu irmão pecar contra ti. Nós estamos falando aqui sobre uma parada sinistra, irmão. É sinistro esse negócio aqui. É um irmão pecar contra outro irmão. Eu não estou falando da pessoa de fora pecar. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada... Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... Glória a Deus. Obrigado, Lucas, Joesa, os nossos músicos. Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor. Amém? Pode se assentar. É bom nós estarmos na casa do Senhor. Nosso segundo culto. E eu tenho duas ações aqui para fazer essa manhã. Aqui nós temos lugares aqui na frente, bastante lugares liberados. Se tiver alguém em pé aí, por favor, pode conduzir para cá. E para ficar mais prático, mais simples aí. Hoje de manhã, eu quero apresentar famílias que estão chegando em nossa comunidade. Pessoas queridas que escolheram, conheceram essa comunidade, estão já há algum tempo caminhando com a gente e participaram da sala Bem-vindo à Igreja do Nazareno com a pastora Márcia. Cadê a pastora Márcia? Tá ali no cantinho. Faz a sala também com a Raquel, que é a sala Lealdade. Algumas passaram pela sala de batismo com o pastor Lauro. E eu quero chamar aqui, são 32 nomes, eu não vou ler. Então você que está agendado para ser recebido hoje de manhã, sobe aqui por favor. Você é a Ana Laura, Ângela, Beatriz, Caio César, Delvecchio, Daniela Milese Paixão, Daniela Ramos. Não é você não, amor. Daniela Ramos, Elaine Moraes, Eliane, Eixla, Fábio Augusto, Gisele, Ivani Vasconcelos, João Vitor, Joyce Cristina, Hudson William, Lavínia, Lucas Coelho, Marcelo Fabris, Marta Andrade Ramos, minha irmã, Orival Alves da Cunha, Pedro Ferreira, Rafael Ferreira, Regina Amélia, Reginaldo Xavier Paixão, Renata Félix, Ronaldo Milese, Rosana Franco, Sérgio Geraldo Druzian, Thaís Mercedes, Thales Padovani, Valdir Alves, Vera Lúcia Ferreira. São famílias aqui, ó. Vamos aplaudir os irmãos. Glória a Deus. Tudo bem. Feliz. Tá faltando alguém? Chega aí. Pode subir, tá faltando? Pode chamar, pode chamar. Tá chegando ali os meninos. Muito bem, gente. Eu fico feliz hoje de manhã de receber vocês na comunhão da igreja. Nós temos aqui 2 pastores chegando aqui na nossa comunidade. Pastor Fábio, pastor Reginaldo. Pessoas que já trabalham na obra já há um bom tempo. E eu me sinto muito honrado, muito feliz de recebê-los aqui. Famílias que já se envolvem na igreja. Caio, pai do Alexandre e da Esther, está aqui sendo recebidos hoje. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa nos dar sabedoria, direção, discernimento, para cuidar, conduzir esse povo, que não é nosso, irmãos. As ovelhas são do Senhor. E cabe a nós, pedir sabedoria e discernimento a Deus. Quero agradecer a pastora Márcia, que nos ajuda na sala Bem-vindo à Igreja do Nazareno. Antes de você, fala assim, faço parte dessa igreja, você tem que conhecer a igreja. Por que muitas pessoas saem de igreja? Expectativa errada. Expectativa errada. Assim como o pastor Silas ministrou aqui muito bem. Aqui tem 2 pastor Silas, viu? Tem aquele ali, tem esse aqui, ó. Tem o Silas da Rose e o Silas da Dani. Ministrou muito bem sobre quando você oferta, sobre a intenção do seu coração. Existem pessoas que chegam na igreja e têm expectativa errada sobre a igreja. Então, eu falo muito na sala disso, na sala do café. Qual é a sua expectativa de estar aqui? Né? Não fique perguntando o que essa igreja pode fazer por mim. Você é corpo de Cristo. Você faz parte do Evangelho de Cristo. Então, nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para servir. E agradeço a Deus a confiança. Quando vocês agora se identificarem nessa cidade, não importa o lugar, você fala assim, a igreja do Nazareno, que eu frequento e faço parte. E o meu pastor é o pastor Silas. Crente tem que ter rótulo. Tem que ter, irmão. Esse negócio, vou em um lugar aí. Não, tem que ter rótulo. Sou crente da Igreja do Nazareno. Frequento lá, participo com aquela comunidade.
Meu pastor é o pastor Silas. E eu fico muito feliz por todos vocês. O Júnior e a Renata. O Júnior e a Renata já cantam no coral. Eu falo assim que o único lugar que você pode participar aqui, antes de ser recebido como membro, é o nosso coral. Sabia? Quando eu estava na sala com a galera ali, tomando um café com a galera aí, eu falei, se vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês podem cantar no coral da nossa comunidade. Ah, é, pastor? É, mas só no coral. Porque o coral é especial. O coral, eu tô lá no coral, junto com vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos una nessa caminhada, que você possa se dedicar, a se esforçar, a manter a comunhão. Comunhão nós não criamos, a comunhão ela vem de Deus, é sobrenatural. Nós podemos manter a comunhão. Hoje, no culto da manhã, eu prego especialmente para vocês que estão chegando aqui hoje. Para todos nós. Mas eu pensei, eu quero trazer uma mensagem para conectar algumas coisas aí. E eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos aplaudir o Senhor nesse momento, essa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja do Nazareno, nos seus primórdios, no metodismo, porque nós viemos do metodismo. E existe uma frase interessante no metodismo, que é assim: naquilo que não é essencial, liberdade. Tem muita coisa que não é essencial. Liberdade. Liberdade. Pastor, quero pintar meu cabelo de azul. O cabelo é seu. Pastor, quero fazer uma tatuagem na cabeça. A cabeça é sua. Não é essencial. Isso não é essencial. Roupa não é essencial. Cabelo não é essencial. Existe muita coisa que não é essencial. Que você gosta de escutar, onde você vai, que festa você participa, isso não é essencial. Agora, naquilo que é essencial, nós não negociamos como igreja. As doutrinas, os fundamentos da igreja, as tradições da igreja, não tradicionalismo, as tradições. A palavra do Senhor disse: guardai as tradições. E é aquilo que é essencial que nos fundamenta para ministrar, para trabalhar, para cantar, para fazer tanta coisa. Pastor, e as outras coisas? Em todas as outras coisas, liberdade, amor, aliás, amor. Naquilo que não é essencial, liberdade. Naquilo que é essencial, nós não negociamos. E em todas as outras coisas, amor. O amor deve imperar. Entendeu? Tem muita coisa que faz sentido para um, não faz para outro, tal. Amor. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Pai querido, nós queremos te agradecer pelas famílias que têm chegado, Senhor, nessa manhã, nesse lugar. Pessoas que já passaram nas nossas salas aqui, conheceram a igreja do Nazareno, sabe como caminhamos, a forma que caminhamos. Pedimos a tua graça, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos, de uma forma muito especial. Peço sabedoria, peço discernimento, e que nós possamos ter sabedoria e discernimento nas nossas relações, para que nós possamos crescer. E como nós cantamos nessa música aqui, que o Lucas cantou, que eu preciso de ti, querido irmão, maravilhoso és para mim, querido irmão. Derrama da tua graça, porque, Senhor, nós recebemos um novo coração do Pai. E esse coração é para que nós possamos mostrar, através da nossa unidade, da nossa comunhão, que Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele nós devemos a honra, a glória, louvor e majestade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Sintam-se acolhidos nessa comunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Abençoe. Por favor. Já estão com a plaquinha aqui para mim? Me ajuda aqui, por favor. Quem nos visita aqui pela primeira ou segunda vez, dá um sinal assim com a sua mão para mim. Temos visitantes aqui? Fica aqui, ó. Temos aqui duas. Nós já estamos fazendo a nossa sala de acolhimento ali. Isso vai facilitar bastante esse momento no culto. Bom, a nossa coordenadora de departamento infantil não pôde estar com a gente hoje. Esse trabalho seria dela hoje de manhã, de falar um pouquinho sobre a nossa Escola Bíblica de Férias. Dia 30 de julho, nós teremos aqui uma mega escola bíblica de férias.
para crianças de 4 a 11 anos. Então nós vamos receber 200 crianças. E assim, presta bem atenção. Nós estaremos no sábado aqui com todas essas crianças e no domingo nós vamos fazer uma extensão da escola bíblica no domingo para as crianças aqui da igreja também. Então nós teremos sábado e domingo. Você precisa fazer a inscrição do seu filho. Duas coisas importantes. Crianças com necessidades especiais, nós teremos um trabalho específico para elas. Por exemplo, a filhinha da Solange. Então, no caso dela, a mãe ou o pai poderá ficar aqui. Então, de repente, tem uma criança lá, um autismo. O pai ou a mãe pode ficar aqui. Tirando isso, nenhum pai poderá ficar aqui. Somente a equipe de trabalho. Então, nós teremos aqui mais de 40 voluntários. Trabalhando no lanche, na segurança, cuidando, limpando. Aqui, e o nosso tema está aqui, Circo Nazareno, Grande Circo Nazareno. Nós vamos transformar essa igreja literalmente em um grande circo. Tenda, nós vamos fazer um negócio aqui exponencial, diferente de tudo, para a criançada chegar aqui, uau! E nós vamos celebrar. Fique tranquilo, eu vou trabalhar na escola bíblica de férias e eu estou precisando de mais, acho que 10 voluntários para trabalhar comigo. Então, o que eu vou pedir para você? Pode ser homem e mulher. Eu estou colocando os nomes porque eu vou estar ajudando numa área. Eu vou estar tomando conta de um carrinho de algodão doce e eu já fiz o meu protesto. Por incrível que pareça, eu não como algodão doce, mas eu gosto só do manejo da coisa. Eu gosto de fazer algodão. Agora, protesto. Eu já falei para a parte da tesouraria aqui, irmão. Eu falei, protesto, irmão. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu quero 2 carrinhos de algodão doce. Meu, a fila é muito grande. Me dá uma agonia, a pessoa ali na fila e eu aqui fazendo algodão doce, aquilo parece uma eternidade. Então eu falei, 2 carrinhos de algodão doce, que eu não quero fila grande. Nós contratamos muitos brinquedos, futebol de sabão, vamos ter bastante coisa aqui para a criançada. É um dia diferente e, mais importante, dia de ministração da Palavra de Deus. Pastor Djalma, se você quiser, você pode vir fazer algodão doce comigo aqui, ser meu assistente. Você coloca açúcar na cumbuquinha e eu aqui, ó, só... A minha produção, eu já fiz aqui na IBF o maior algodão doce de igreja. Desse tamanho assim, ó, grande. Complicado o negócio aí. Muito bem. Tem alguma coisa que eu esqueci, Jenny? Alguém do departamento infantil para me ajudar aí? Muito bem, gente, é isso aí. Então, nós não podemos deixar de ter a nossa escola bíblica de férias. Isso é importantíssimo. E vamos agora para a palavra, né? Para a palavra. Eu preguei no culto das 7h30, vou pregar às 10 e à noite é outro pregador. Eu quero trazer uma mensagem aqui, que esses dias eu meditei muito nela. Diante de algumas, a gente medita. Eu falei assim, Senhor, como que eu vivo com isso? Como que eu consigo, como que eu posso viver assim, né? A palavra de Deus, ela sempre nos dá instrução. E se nós voltarmos para a palavra de Deus, isso é fundamental. Uma vez eu estava numa sala aqui, e uma das coisas que uma pessoa me falou na sala do visitante, eu achei muito interessante, né? Eu não me lembro se eu perguntei, eu não me lembro quem falou, mas ele falou assim, a gente quer congregar em uma igreja em que a palavra de Deus não seja acessório. Ela seja princípio fundamental de condução da igreja. Semana passada eu preguei um texto aqui que falava sobre verdade, falava sobre solidariedade, falava sobre liberdade, me ajuda aí, e espiritualidade, porque são fundamentos da nossa caminhada cristã. Eu peguei um texto aqui que durante muito tempo eu olhei ele de forma, não é que eu olhei, na década de 80, 90, ele fazia um sentido muito interessante para a igreja. E eu, aliás, eu participei desse processo na igreja dessa forma e depois eu vou explicar para vocês. Mas eu vou pregar e você não tire decisões precipitadas até eu chegar no final da mensagem, tá? Porque às vezes a gente está pregando e a pessoa começa a pensar um monte de coisa, mas eu não acabei ainda. Então calma. Calma. Mateus capítulo 18, verso 15 a 17. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui. Ora, se o teu irmão pecar contra você, vai e mostra-lhe o erro.
Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentio, um publicano. Esse texto aqui é, você que está chegando aqui então, uma instrução, hoje de manhã é uma palavra de instrução para a igreja, né? Algum tempo atrás, eu preguei uma série de mensagens aqui, que eu peguei o conteúdo da igreja Batista da Água Branca, do pastor Ed René, que chamava Abraços que curam, encontros que transformam. Ele falava sobre os encontros que Jesus tinha com pessoas específicas, e depois eu também preguei um material chamado Encontros de Jesus, Escolhas de Cura, alguma coisa assim. Bom, mensagens sobre cura, sobre transformação. Óbvio que quando eu falei sobre abraços que curam, encontros que transformam, eu estava falando de pessoas doentes. Porque nós estamos falando de cura e nós estamos falando de transformação. Pessoas doentes. Esses encontros que transformam, falei, pessoas deformadas. Pessoas deformadas ou ainda que não estão na forma que deveriam estar. Então, quando nós falamos sobre isso, fazendo uma referência a essa mensagem, que ele falou isso, ele falou assim, que abraços que curam, encontros que transformam, são pessoas que precisam de cura e pessoas que precisam de transformação, ou que não estão ainda na forma que deveriam estar. Eu não falei na perspectiva das nossas carências afetivas emocionais, não. Aqui eu não estou falando dessa perspectiva de carência afetiva emocional, por exemplo, sociabilidade, das nossas relações de afeto, no contexto da família, romance. Eu não estou falando de ter amigos legais. Ah, você é legal, e tal, eu gosto de você. Não é isso aqui. Tudo isso é importantíssimo. Amigos legais, tudo isso, essas relações de afeto que nutrem a nossa alma são fundamentais para o colorido da vida. E é fundamental. É fundamental. Agora, quando eu falo assim desse tipo de amor aqui, eu estou falando assim, mais ou menos assim, é uma arte. Recebi um novo coração do Pai. Isso aqui é a arte de amar. Esse texto aqui é assim, é a arte de amar. É o amor difícil. Esse amor aqui é em uma perspectiva um pouco mais profunda, um pouco mais séria. Aqui nesse texto, por exemplo, Jesus está falando de pessoas que pecam contra nós. Pessoas que pecam contra o pastor Djalma. Pessoas que pecam contra o Wagner. Se o seu irmão pecar contra ti. Nós estamos falando aqui sobre uma parada sinistra, irmão. É sinistro esse negócio aqui. É um irmão pecar contra outro irmão. Eu não estou falando da pessoa de fora pecar contra você. Se o seu irmão pecar contra ti, então, por quê? Porque o que Jesus está falando aqui é o seguinte, que existe pecado na relação. Pode existir pecado na relação. Tem pecado na vida da pessoa, a pessoa pecou contra mim ou pecou contra você. Então, o que essa pessoa precisa? Se tem o pecado na relação, ela precisa ser curada. E você sabe que a palavra curar, na Bíblia Sagrada, curar e salvar é o mesmo verbo. Curar e salvar é o mesmo verbo. Tem a conotação de redimir. Tem a conotação de restaurar. Tem a conotação de transformar, de libertar. Tem a conotação de ser feito inteiro novamente. Mas o que está sublinhado no texto aqui é, alguém pecou contra alguém. A pessoa pecou como? O que uma pessoa pode fazer contra nós, contra você? O que uma pessoa pode fazer que, ao fazer, está cometendo um pecado contra você?
que eu possa dizer assim, isso é pecado. O que uma pessoa, alguém pode me sugerir? O que uma pessoa pode fazer contra outra pessoa, que a pessoa pode falar assim, isso aqui é pecado? O quê? Por exemplo? Fofocar? O que mais? Trair? Falso testemunho, isso é um pecado. Isso é um pecado. Mentir? Enganar? O que mais? Roubar? Roubar é pecado. Violência? Bater com a mão. Já imaginou? Isso é um pecado, a pessoa agredir você, Adenilson, chegar assim, já pensou um negócio desse? É grave isso, não é, irmão? Isso é um pecado, né? Traição, calúnia, agressão psicológica. Eu já vi isso na igreja. Aconteceu aqui na nossa igreja. O sujeito, ele perdeu a cabeça e foi disciplinar o irmão na porta. E falei, Jesus amado, segura a onda, irmão. Segura a onda. Tá certo que o irmão merecia uns tapão, né? Mas assim também na porta da igreja. Quer dizer, quando acontece esse negócio assim, Jesus amado. Calúnia, agressão física, pessoa agride você, agride com palavras. Agride com palavras. O que mais uma pessoa pode pecar contra mim? Pressão. Opressão, isso é terrível. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm a capacidade de se impor sobre nós. Elas nos oprimem. Elas nos empurram para baixo. Elas têm uma capacidade de um jeito assim, de sugerir na relação que você está sempre errado, que você está sempre devendo alguma coisa e que você está sempre equivocado. Só o jeito de olhar, o jeito de condenação, né? É crítica, uma personalidade tão forte que oprime a outra. E isso impede a pessoa que está do lado se expressar, ser autêntica. Então essa ação opressiva, ela é tão pesada que acaba se desfigurando. A pessoa acaba se desfigurando, tentando manter a paz com essa pessoa, né? Então o pecado é isso, é você anular a vida, a personalidade do outro que está ao seu lado. Então esse é o pecado, essa relação de opressão, né? Então é isso que as pessoas fazem contra nós. Sim ou não? Agora é isso também que todos nós fazemos com as pessoas. É isso que fazemos. Porque a gente não lê a Bíblia para falar a respeito delas. A gente lê a Bíblia para falar a respeito da gente. De nós mesmos. Nós não estamos aqui para avaliar a vida de quem não está aqui. Nós estamos aqui diante do espelho da palavra. Nós estamos aqui diante do espelho que pode refletir a nossa alma. O espelho mostra quem eu sou do lado de fora. Mas a palavra, ela mostra quem eu sou do lado de dentro. Agora é interessante porque é por isso que eu quero destacar isso aqui, se o seu irmão pecar contra você. Agora, vamos pensar aqui, eu fiquei pensando. Existe muito relacionamento que está desgastado. E que não tem nada a ver com o pecado, isso é um problema seríssimo, né? A pessoa chega para mim e diz assim, você deveria mudar isso na sua vida. Você deveria falar diferente, você deveria se expressar diferente, você deveria mudar as suas perguntas. Aí eu pergunto assim, tá bom, mas a minha pergunta é, qual desses 3 é pecado? Eu falar diferente, agir diferente, qual desses 3 é pecado? Não é questão de pecado. Então por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que mudar? Se não existe pecado no que eu estou fazendo e sendo, por que eu tenho que mudar? Para atender o seu capricho? Eu tenho que mudar para atender o seu interesse? Para que eu seja aquilo que você quer que eu seja? Ou seja, me submeter à sua vontade.
Mudar para quê? Para você me controlar? Para eu viver sem você ter que sair da sua zona de conforto? Daí a minha esposa diz assim, não, é porque eu te amo, eu estou pedindo. Você podia mudar esse seu jeito, essa sua forma, essa sua maneira de se comunicar. Bom, aí um pedido seu assim, né? Fazer o quê? Eu vou pensar, né? Eu sei que não é pecado, mas se eu estou agindo de um modo que te fere, se eu estou agindo de um modo que te machuca, e se eu sei que te fere, que te machuca, e eu sou indiferente a isso, aí tem pecado. Não no que eu faço, mas na minha indiferença para com a pessoa que eu amo. Isso é pecado. Isso é pecado. E o que diz para mim, a minha postura, a minha conduta, a minha fala está te causando sofrimento, ferimento, está machucando, aí está na hora de eu dizer, eu vou me esforçar, porque você é mais importante para mim do que eu continuar sendo aquilo que eu sou. É isso que eu estou dizendo aqui. É disso que nós estamos falando. Mas tem um limite também disso. Tem um limite. Porque eu não posso me desfigurar para não machucar você. Porque vai ver, é você que precisa crescer. Porque o grande desafio do nosso tempo hoje, eu estava conversando com um professor de história essa semana. Ele estava falando, pastor, eu não sei mais o que eu faço para me comunicar na minha sala. Porque tudo ofende, tudo é complicado, tudo é difícil. Essa semana eu recebi reclamação de 3 pais. Aí eu fiquei tentando lembrar o que foi. E eu estava vendo um material do Silas Malafaia. E é interessante, eu estava vendo algumas, aí eu fui ver, né? Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, os soldados que tinham cargos importantes na hora da batalha, por exemplo, assim, Londres, quando foi bombardeada e a resistência estava lá para resistir o dia mau, os pilotos da Inglaterra, os pilotos que estavam defendendo a Europa, eram homens de 19 anos, 20 anos. Alguns, dependendo da situação, 18 anos. Hoje os homens de 30 anos estão procurando videogame para comprar. Não querem sair da casa do pai, não querem assumir compromisso, não querem assumir relacionamento, é complicado. Então, é uma coisa interessante quando a gente vai se relacionar com as pessoas, presta atenção nisso, hein? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala. A primeira coisa, então, eu quero destacar 3 ou 4 coisas importantes aqui para a nossa vida em comunidade. Vai lá e fala, algumas bíblias dizem assim, repreende. Na versão internacional diz assim, vai lá, mostra, tá? Mostra o erro. Uma tradução mais literal do contexto seria, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e acende a luz. Acende a luz. Não é ir lá dar bronca, não é ir lá gritar, não é ir lá botar o dedo na cara, não, acende a luz. Pergunta para o seu irmão, você está ciente que o que você está vivendo dessa maneira, você está enxergando a sua conduta? Você já prestou atenção no tom da sua voz? Na maneira que você fala? Na força que você fala? Você já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção no seu comportamento que agride, ofende? Você já prestou atenção que você pode humilhar alguém sem perceber na frente de todo mundo e você machucar aquela pessoa? Você se ouve quando fala? Você está prestando atenção na maneira como a sua postura está afetando o relacionamento? Essa postura, ela é agressiva, desrespeitosa, opressiva, maldosa, isso fere as pessoas? Porque a minha tendência, eu estou falando aqui do pastor de vocês, a minha tendência é o tempo inteiro dizer o seguinte, eu sou do jeito que eu sou, e quem quiser que me tolere assim, eu sou assim, porque a minha tendência é dizer para mim o tempo inteiro, eu sou do jeito que eu sou, a minha tendência é me auto-justificar. Sabe o que é auto-justificar? É não se perceber. Me defender o tempo inteiro dizendo assim, você precisa me aceitar. Então, quando eu passo a fronteira, a sua fronteira,
Quando eu invado o sagrado da sua vida, você tem que me mandar parar e acender a luz e perguntar se eu estou enxergando. Você precisa fazer isso. Você precisa parar, acender a luz e perguntar: você está se enxergando? Mas não é assim, tipo assim, dá uma dica. Sabe, dá uma dica? Aí, ó, já dei várias dicas, a pessoa não percebe. Não é dar dica. Não é mandar sinal de fumaça. Não é sugerir. Eu estou falando com você há 6 meses, você não me ouve. Mas quer que eu desenhe? Quero. Tem que desenhar. Por quê? Porque eu quero que você diga muito claro para mim. Chega uma hora, irmãos, que não é dar dica, não é sinal, é luz acesa, é sentar aqui, senta aqui, é luz acesa, para tudo, acende a luz, vamos olhar aqui nós dois juntos, vamos ver o que está acontecendo. Imagina a situação, eu chego em casa, eu saio de casa de manhã, não dou bom dia, não dou boa tarde, não beija, nada. Daniela. Aí eu vou daqui no aeroporto em silêncio no carro. E ela do meu lado lá. Aí eu deixo lá, não é tchau, não é boa tarde, silêncio. Volto. O dia inteiro em silêncio, não converso nada. Chega à tarde, silêncio. Vou deitar, silêncio. Silêncio. Vou pegar ela, silêncio. Silêncio, fica lá. Vai trabalhar, volta. Aí ela chega para mim, a outra pessoa chega e fala assim, viu? O que foi que eu fiz? Aí eu chego e falo assim, o que foi que você fez? Vai pensar. Vai pensar que você vai encontrar. Vai pensar. Vai pensar. Diante do meu silêncio eu mando ela pensar. Vai procurar lá o que você fez. Vai lá, você vai encontrar. Pensa que você vai encontrar. Não sabe pensar? Eu estou ferindo você. O que significa? Eu não enxergo o meu pecado. Eu me relaciono com você assim, muito atento no seu pecado. Mas eu me relaciono com você no meu ponto cego do meu pecado. E se você não acender a luz, não adianta você me mandar ir pensar. Já era para saber, né? Já era para desconfiar, né? Já era para ter, viu? Tico e Teco já era para ter ligado, né? A Bíblia não diz isso. Se teu irmão pecar contra ti, acenda a luz. Mostra. Agora, então você tem que acender a luz para mim, me mostrar, e precisa fazer isso com perseverança, porque se a pessoa não ouvir, você chama 2 ou 3, vai lá e fala com ela, né? E é interessante aqui, porque é mais ou menos assim, né? O pai chama lá, a mãe chama os filhos, né? Vamos ali bater um papo em reunião de família. Aí a filha chega e fala assim, pai, a mãe acho que tem razão. Pai, acho que a mãe está certa. É isso que a Bíblia está falando. Chama lá, é mais ou menos assim, Tem 3 espelhos na sua frente aqui. Eu quero que você entenda que isso não é coisa da minha cabeça. É isso que a Bíblia, você está entendendo? Isso aqui não é coisa da minha cabeça. Você tem um outro espelho aqui que está vendo a mesma coisa, e você tem um outro espelho aqui que está vendo a mesma coisa. Então você está olhando diante de 3 espelhos que te mostram a mesma coisa. A Bíblia diz isso. E aí diz o seguinte, que a pessoa ela pode chegar e ainda não, isso está errado. Aí é para a igreja, né? Mas aqui para a igreja eu explico depois o que é isso aqui. Mas na década de 80, 90, a gente resolvia literalmente na igreja. Eu fui no cinema e o irmão lá me deu um alerta. Falou assim, crente não vai em cinema, malandro. Aí eu fui de novo e levei uma pagã, na linguagem da época, na garupa da minha motoca, e algum irmão da cidade viu.
E aí eu fui excluído publicamente. Porque esse texto, na época, ele era um texto usado para quê? Para estabelecer disciplina na igreja. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, Silas, o negócio é o seguinte, agora você vai ter que se consertar com a igreja. Aí eu cheguei diante da igreja num dia, na frente, irmão, assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu pequei contra o corpo de Cristo e estou arrependido. Mentira. Era mentira. Estava arrependido coisa nenhuma. Eu estava arrependido coisa nenhuma. Eu não tinha consciência coisa nenhuma, não sabia de nada. E eu só fui lá porque minha mãe, dona Zorilda, falou assim, você vai se consertar hoje. Porque se Jesus voltar amanhã, você não está participando do corpo de Cristo. Eu não quero ver meu filho indo para o inferno. Aí já viu, aquela noite eu não dormia. Eu falei, Jesus, que não volte hoje. Amanhã eu encaro qualquer coisa. Então imagina, irmão, uma situação dessa. A mãe, falando assim, você vai para o inferno. É igual eu falo para os meus filhos hoje, vou falar uma coisa bem clara para você. Se você pisar no lugar que eu falei para você não pisar, você vai encontrar com Satanás. E ele tá louco para ceifar a sua vida. Ele já sai de casa com medo. Eu fico mais tranquilo, né? Porque ele lembra naquela hora. Porque eu lembrava lá, dormindo, tal. Ai, meu Deus, amanhã tem que ter o culto. Eu tenho que ir. Irmão, vergonha, esquece. Eu não queria ir para o inferno. E para não ir para o inferno, eu confessava até o inconfessável. Não, mas sabe do que? Isso é importante, irmão. É graças a Deus que naquele tempo imperou a graça, a misericórdia e o cuidado de Deus. Porque é o que a gente tinha na época. E vou dizer uma coisa para você. Esse fundamentalismo segurou muitas pessoas nos caminhos do Senhor no passado. Segurou. Essa maneira de ser, essa maneira de disciplinar, essa forma de prestar conta. Eu não sou aquele pregador que sobe no púlpito e chama as igrejas históricas da cidade de heresia. Isso é herético, isso não existe. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer que o pastor Raimundo é um herético, irmão. Você me desculpa. Isso é pecar contra o corpo de Cristo. Isso é pecar contra a igreja. Porque nós aqui estamos colhendo numa terra que nós não semeamos. E a maioria e muitas pessoas que estão aqui foram criados, conduzidos, disciplinados, ensinados como homens, como meu pai, como o pastor Ezequiel, que durante a vida inteira serviu na Assembleia de Deus, como o Fábio, que está aqui, contra centenas de outras pessoas que passaram nas igrejas batistas, presbiterianas tradicionais, que foi o fundamento da formação da igreja que nós temos hoje. E nós não podemos virar as costas para isso. Agora, lógico, hoje nós temos uma outra compreensão, nós temos uma outra maneira de ver, não é outra maneira de interpretar a Bíblia, mas que o Espírito Santo vai trazendo para a nossa vida. Porque isso é muito importante, chegar para a pessoa e dizer, a sua conduta é pecaminosa, você não está no caminho de morte, eu estou apelando porque eu te amo, eu não quero ver você se destruir, eu não quero ver os nossos relacionamentos. E eu estou trazendo aqui 2 ou 3 pessoas para você entender que o que eu estou falando não é da minha cabeça. Muitas vezes nessa igreja, eu cometi erros gravíssimos e eu perdi pessoas porque eu não acendia luz. Eu não acendia luz com medo, eu não acendia luz para a pessoa com medo de ferir, eu não acendia luz com medo da pessoa ficar chateada, eu não acendia luz com medo da pessoa, eu não acendia luz por causa disso. Mas essa não é a orientação da palavra de Deus. E aqui 3 espelhos, aí é o seguinte, né? Quando me ensinaram esse texto, me ensinaram como processo de disciplina na igreja, mas não é sobre isso que Deus está falando, não é sobre isso. O que ele estava dizendo aqui é o seguinte, presta atenção. Se o seu irmão pecar contra você, você vai lá e busca o seu irmão de volta. Porque se o seu irmão ouvir, você ganhou o seu irmão. É isso que o texto está dizendo. Vai, busca de volta. Se você não conseguir trazer o seu irmão de volta, peça ajuda a 2 ou 3, para ver se 2 ou 3 pessoas conseguem ganhar o seu irmão. E se 2 ou 3 pessoas não conseguiu o seu irmão, quando ele fala a igreja aqui, fala para todo mundo quem? Fala
no grupo de comunhão, fala onde trabalha, fala onde serve, fala no grupo de relacionamento. Esse todo mundo quem é? Quem faz parte da rede de relacionamento, de afeto dessa pessoa, da família dessa pessoa, pessoas pertas. Às vezes o pequeno grupo, roda de amigos, agora tem um detalhe. Leve em consideração que o seu irmão não ouça o que você vai dizer. Leve em consideração que o seu irmão, ele não quer receber esse derramar de carinho, de afeto, de amor. E ele não vai querer abraçar você. Lembre-se que nós aqui, nós não estamos falando assim de rixinha de família, do cunhado do Will, e que irerê, e que não levou a carne no churras. Não estamos falando disso aqui. Estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando aqui de pessoas que podem pecar contra você. Essas pessoas que foram recebidas aqui, pessoas aqui podem pecar contra vocês. Mas o apóstolo Paulo fala também que nós andemos de acordo com aquilo que nós já caminhamos. O Antônio Carlos entrou na sala ali para falar com os nossos visitantes, eu achei interessante que ele falou assim: eu sou melhor pessoa, depois que eu saí dessa sala que eu conversei com vocês aqui, eu já sou diferente para melhor. Porque toda coisa que acontece na nossa vida é uma oportunidade de crescimento. Ele falou assim: esse final de semana eu sou melhor do que na semana passada. E após esse culto eu serei melhor do que esse culto que aconteceu. E quando eu voltar para casa e passar essa semana com a minha esposa, eu serei um melhor marido semana que vem. Paulo fala, nós que somos perfeitos, mas pastor, ninguém é perfeito. Mas Paulo define o que é perfeição. Perfeição, ele fala, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. E tem muitos desgastes na relação, às vezes, que as pessoas se recusam a crescer. Então pode ser que a pessoa não aceite esse derramar de amor sobre ela, e essa busca que empreendemos em direção a elas. A gente tem que o quê? Respeitar as pessoas que querem viver em pecado. Pastor, o que eu faço? Respeite ela. Respeite a pessoa. Você insiste. Respeite. Porque o que você vai fazer? Você vai invadir a privacidade dela? Você vai agredir ela? Você vai gritar com ela? Não, respeito. Quem invade, irmãos, não é o Espírito de Deus. Quem invade é o Espírito das trevas. Jesus não pula muro, Jesus não entra pela janela, Jesus entra pela porta. E antes de entrar pela porta, o que Jesus faz? Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí a gente vai para a mesa comum. Mas sabe o que me ocorreu hoje de manhã, aqui no culto das 7h30, quando eu pregava? É interessante, eu acho que isso, irmãos, né? Essa elegância do amor de Jesus para conosco. Porque pensa uma coisa, olha só, pensa comigo. De quem que é a casa? De Jesus. De quem é a mesa? De Jesus. De quem é o alimento? É de Jesus. E mesmo assim, Jesus aqui não está brincando de liberdade. É sério. Essa maneira, essa elegância, essa forma que Jesus nos aborda, inclusive para saber se eu quero sentar na mesa com Ele. Numa mesa que já é dele. Numa casa que já é dele. E Ele pergunta para mim, Silas, você quer? Nós temos que ser adultos, irmãos, dessa maneira, para viver com pessoas que vão se recusar a ouvir e nos abraçar. Porque se nós abraçarmos pessoas que se recusam a ouvir, que elas estão no pecado, que está te machucando, que está te ferindo, e você continuar abraçando, a pessoa te fere, a pessoa te agride, a pessoa te condena, e você continua abraçando, desrespeita a sua dignidade, faz você adoecer, e você fica abraçando com elas, você fica abraçado com elas, em nome do quê? Em nome do amor? Em nome do amor? Que amor? Porque quando nós ficamos abraçados com gente
que a gente fica abraçado e que nos fere, a gente se torna cúmplice. Cúmplice. Cúmplice de comportamento, cúmplice de conduta, cúmplice de maus tratos, cúmplice de violência, cúmplice de opressão, cúmplice de agressão verbal, cúmplice de um monte de coisa. Mas quanto tempo ele faz isso com você? Uns 5 anos. E então você não é vítima, você é cúmplice. Quantas vezes você já apanhou do marido? Pastor, eu apanho do meu marido faz 2 anos. Então você é cúmplice. Cúmplice. Ou a pessoa chegou em um nível de adoecimento que ela não consegue mais. Eu falei assim, como que você consegue conviver com a pessoa que a primeira coisa que a pessoa chega em casa, ela te agride, te empurra, te dá bicuda. A pessoa chega e fala assim, pastor, mas eu já convivo com isso há tanto tempo, que eu acostumei. Cúmplice. Essa pessoa que fere quem está abraçando, na realidade, assim, quando você vai para o campo da relação e da psicanálise, é mais ou menos assim. Uma pessoa pode desenvolver uma relação com a outra, mas não uma relação de afeto e de relacionamento, mas de objeto. Pessoas assim que olham a outra pessoa como se fosse um objeto. É mais ou menos assim, você é um objeto meu, e eu faço com você o que eu quiser. E você só se submete. Às vezes, na relação dentro da igreja tem isso. Na relação dentro de ministério, na relação de amizade, na relação da família lá dentro, na relação do trabalho, nas relações, existem isso, né? Se alguém pecar contra você, o que você tem que fazer? Acenda a luz, chama a atenção dessa pessoa, olha aí o caminho de morte que você está indo. Eu não posso permitir que você continue fazendo isso com seu amigo, com a sua amiga, com seu esposo, com a pessoa lá do trabalho. E aí é interessante uma coisa sobre essa palavra que eu estava pensando. Porque as pessoas que deixam de ser amáveis, especialmente amáveis para conosco, a gente descobre não apenas o pecado delas, mas a gente descobre o nosso pecado também. E qual é o nosso pecado? A gente descobre a nossa incapacidade de amar como Deus ama. Esse é o problema. A gente descobre a nossa incapacidade de amar como Deus ama. Porque o teste do amor aqui, como eu falei, a arte do amor aqui, é a arte do amor difícil. Porque a própria palavra diz assim, se você agradar, se você abraçar, se você sorrir, somente para... Então, que diferença faz? E Jesus, ele disse o seguinte, um novo mandamento vos dou. Por que é novo? Porque na lei de Moisés, o meu padrão de amor e de relacionamento é o quê? É um amor próprio. Ame o próximo como a você mesmo. Mas Jesus falou assim, eu vou dar um novo mandamento. E por que é novo? Porque Jesus fala assim, eu quero que você ame o próximo, mas como eu amo. Não é como você ama. É como eu amo. Então, irmãos, é o seguinte, por isso que quando nós estamos nessa comunidade, nessa igreja, na igreja de Cristo como corpo, nazarenos, assembleianos, presbiterianos, batistas, descobrir um novo coração do Pai. É legal cantar isso, não é? É gostoso cantar isso, né? Recebi um novo coração do Pai. Tem uma que o pastor Júlio cantou de manhã, que fala sobre o Espírito, E na força do Espírito Santo, nós conclamamos a Ti, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, nós queremos declarar que nossos olhos em Cristo, acho que é essa a letra, unidos, iremos andar. Isso aqui é jogo de gente grande. Isso aqui é ambiente de gente que está aprendendo a amar como Jesus ama.
E se nós não estamos nessa categoria de peregrinação? E se nós não estamos nessa categoria de caminhada? Eu não sei que categoria nós estamos e eu não sei também que caminhada nós estamos. Não sei. Ah, fui na igreja e ninguém falou comigo. Irmão, nós não estamos nessa brincadeira mais. Fui na igreja e ninguém me abraçou. Nós estamos aqui para aprender a amar como Deus ama. Porque só existe um jeito, só existe uma forma, só existe uma maneira das pessoas falarem assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus. É que vocês todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então, nessa caminhada de crescimento, nessa caminhada de se tornar semelhante a Cristo, não dá para a gente caminhar mandando sinais, não dá para caminhar fazendo sinal de fumaça, não dá para caminhar dando toquezinho ali, toquezinho aqui. Porque eu vou dizer uma coisa para você, porque todas as vezes, na minha caminhada como pastor dessa igreja, que eu me recusei a acender a luz, não acabou bem. Não acabou bem. Eu estou lá, você está lá com o seu amigo, e de repente você está vendo que ele está indo por um caminho que vai destruir a vida, o casamento, tal. O que é que você tem que fazer? Aí você chega em casa, aí você fala assim: então, né, Gra, eu já dei uns toques lá para ele, né, para sua esposa, é Graziela, né? Tem Graciela, Graciele e Graziela. Ai, gente, o pastor Ezequiel, Graciele, Graziela.
19 anos. Mas eu sou como marido. Aquilo que eu sou nas nossas relações é o que fala mais alto, é o que determina tudo na minha vida. Você canta aqui, coordena esses caras aqui, mas tira isso da sua cabeça, porque é aquilo que você é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Will, você toca esse baixo aqui, você toca essa bateria. Graciela canta aqui, mas ela é mãe, ela é esposa, é um monte de coisa. Porque não adianta fazer tudo isso aqui e aquilo que realmente importa, isso aqui não vai valer nada. Não vale nada para mim, não vale nada para você e não vale nada para quem está recebendo. Pastor Lauro aqui, ele é pastor de família, casado com a baiana, pai da Ingrid e da Isabelle. Isabelle mais ranhenta. Ô menina ranhenta. Ranheta, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, ela é ranheta, ela é menina ranheta. Quando eu deixei a barba foi uma confusão. Nossa, eu detesto essa barba, que coisa horrível a sua barba, tio. E piriri, papapá. Levou 5 anos para ela acostumar com a barba. Agora quando eu tirar a barba, acho que vai ser outro trauma, né? O senhor está com cara de dedo. Mas, você está entendendo? Trabalha com 12 casais aqui na igreja. E daí? Por quê? Porque aquilo que ele é que é grande, e não aquilo que ele faz. E se aquilo que nós somos é que é grande, nós devemos cuidar do quê? Nós devemos cuidar disso aqui, da relação. Você, Fernando, Gisele, canta aqui no culto da vitória. Pode sapatear, pode ter o reteté, pode ter o charamanaia, porque aqui de segunda-feira tem, viu, irmão? Eita glória. Tem uns irmãos aí do charamanaia que ficam, vem de segunda-feira aqui. Vem aqui de segunda-feira, fica reclamando que não, esse culto aqui não, esse culto aqui eu estou instruindo o pessoal aqui. Mas se o Espírito Santo der liberdade, não. Mas assim, o que acontece? Nós devemos cuidar disso. Cuida, irmão, lá na sua casa. Cuida lá na sua casa. Para de mandar recadinho, para de dar toquezinho, para de tentar, sabe esses pais que chegam assim, eu já falei para sua mãe. E aquelas mães sonsa? Porque existe pai sonso e mãe sonsa. Eu já falei para o seu pai. Já falei. Então tem que já falar assim, eu estou adoecendo. E a gente precisa de cura nisso aqui. E para curar, existe um caminho que Jesus estabeleceu. Amém, queridos? Amém. Você recebe essa palavra no seu coração. Amém? Vamos ficar em pé. Quero chamar aqui o louvor. O que você está falando aí? Irmão, está falando de mim aqui, Eu vou acender a luz aí. Eu vou denunciar, tava aqui. É duro, irmão. Estão falando da Isabela aqui, vou falar com ela. Sabe de uma coisa, queridos? A caminhada cristã é uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de amadurecimento. E Jesus, ele sempre deixa muito claro, né? Para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do... Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e... Acenda a luz. Não adianta você ficar reclamando de mim pelos corredores. Não adianta você ficar reclamando de mim para A, para B, para C. Vem aqui, acenda a luz. Uma vez eu preguei aqui, uma pessoa me entrou. Posso falar com o senhor durante a semana? Fala assim, quando o senhor fala aquela palavra, eu me sinto extremamente ofendida. O senhor não faz ideia. Acendeu a luz. Aí eu falo, o negócio é o seguinte, eu não acho a palavra pecado, mas eu confesso com você que ela é bem delicada. Ela é bem delicada para o ambiente. E porque eu te amo, eu não vou falar mais. Porque eu posso trazer esse ensinamento de uma outra maneira. Agora, se você não acende a luz, fica difícil.
não concordo com isso, acenda a luz. Aí eu falo, é pecado? Não, então para de me encher o saco. Agora, se é possível mudar isso por causa da nossa relação, beleza. Agora, se não é possível, a gente tem que sentar na mesa junto. Porque eu estou sentado na mesa com o Senhor e eu vou sentar com você. Agora, só que se você não quiser sentar comigo. Se você não quiser sentar comigo, é outra coisa. Uma vez a pessoa me reclamou, boné dos meninos. É o seguinte, isso não é essencial e não tem pecado. Eles sentam na mesa do Senhor com um boné. Você pode sentar? É que daquele tempo, então, procura um lugar que você vai sentar com tranquilidade. Mas aqui o pessoal que senta na mesa, às vezes senta de boné. Às vezes senta com tatuagem. Às vezes senta com cabelo de 3 cores. Às vezes senta lá. E Jesus está lá com eles, comendo. Aí você tem 2 escolhas. Ou você senta na mesa, ou você se retira. Porque aqui nós não estamos brincando de liberdade. Nós estamos falando de algo mais profundo. É a arte de amar difícil. Eu fui no coral, tinha uma pessoa lá que não era crente. Jesus estava lá no nosso ensaio. Se você não quiser sentar na mesa, fica à vontade. Eu fui no coral e encontrei uma pessoa que não batizou ainda. E Jesus estava lá. Você não quer sentar? Fica à vontade. Agora, nas relações, o que nós temos que fazer? Acender a luz. Acender a luz. Acenda a luz. Está te ferindo? Está te machucando? Está te oprimindo? Você está deixando de ser quem você é por causa de uma relação opressiva? Acenda a luz. Se sente ofendido nessa igreja? Acende a luz. Porque é muito ruim caminhar assim. E que Deus possa nos guardar. Porque é o seguinte, a gente acendendo a luz um para o outro, isso dá uma paz, isso dá uma tranquilidade, isso traz uma serenidade no casamento, na vida, na amizade. Mas uma coisa eu sei, que fica muito claro nesse texto, é o nosso pecado, de ter dificuldade de amar pessoas, às vezes, difíceis de ser amada. E a igreja, nós temos que ser igreja para aqueles de quem a igreja não gosta. Porque tem muita gente aí que a igreja não gosta. Tem muita gente aí que a igreja não gosta. Tem muito crente que líderes da igreja não gosta. Não gosta. Essa pessoa é muito difícil, né, pastor? Não dá. Fulano ali é complicado, né, pastor? O cicrano é não sei o que tem, o beltrano é não sei o que tem. Vou trazer esse cara para o ministério de casais, pastor. Mas, pastor, esse cara vai ter que começar do zero. É difícil. Eu já estou acostumado. É assim o ambiente, irmão. Mas o mais importante de tudo é a gente ter disposição para sentar na mesa. Porque quando a gente está na mesa com Jesus e que você olha para Jesus, como eu disse semana passada, aqui, galera, aqui não existe bonzinho, porque todo mundo aqui é suco de laranja com laranja estragada, é omelete com ovo choco dentro. É a misericórdia e a graça de Deus. Fecha os seus olhos. Aliás, dá a mão para o irmão que está do seu lado aí. Você que está em casa, que está ouvindo a minha mensagem agora, você pode também orar. Você que está em casa, você pode também dar a mão para o seu filho. Você que está em casa pode dar a mão para sua esposa. Você aí, Ronaldo, que está em Portugal com a Flávia, dá a mão aí junto, ore nessa sala aí. Você que está em Maringá, onde você estiver, dá a mão para quem está do seu lado, vamos orar. Repete essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, nos ensina, nos dá capacidade para amar o difícil. Nos dá capacidade para entender que nós precisamos de um espelho para mostrar onde nós ferimos, onde nós magoamos, onde nós machucamos as pessoas.
nós precisamos uns dos outros. E para isso, nós precisamos da força do Espírito Santo. Oramos essa manhã, como comunidade e de forma individual, que nós sejamos cura, restauração, luz na vida um do outro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aplaudo ao Senhor em nome de Jesus.